Bom, vamos começar então com o nosso primeiro tema. Hoje, em entrevista na saída do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que o país não tem mais dinheiro e que os ministros estão fazendo milagres para tentar sobreviver a este ano. Então, o que disse o presidente? Aspas, o Brasil todo está sem dinheiro. Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados. Estamos aqui tentando sobreviver no corrente ano. Não tem dinheiro. Eu sabia disso. Estamos fazendo milagre. No entanto, segundo informa o UOL, a presença do presidente nos 3 jogos do Brasil na disputa da Copa América custou pouco mais de R$200 mil aos cofres públicos. E, de acordo com a Folha, o governo gastou R$1.600.000 nos primeiros meses de 2019 com a confecção de medalhas para militares. E aí, Vera? A gente pode até discutir a prioridade desses gastos, Aros, mas na verdade é que eles são gotas no oceano perto do rombo fiscal brasileiro. Então não seria o presidente deixar de ir à Copa América ou deixar de entregar essas condecorações que faria com que o quadro fiscal fosse diferente. Eu acho que é meio estranho a gente comparar coisas de montas muito diferentes e muito discrepantes, porque dá uma falsa impressão. Eles poderiam deixar de ir a esses eventos? Claro, poderiam. Poderiam deixar de gastar com essas coisas? Poderiam, mas o buraco é muito mais embaixo. Ele tem razão quando ele diz, o governo não tem, de fato, dinheiro para nada. Eu acho que houve uma avaliação muito equivocada sobre a rapidez com que haveria a recuperação da economia. Achou-se que só o endereçamento das questões, como as reformas, como a abertura do país a privatizações, como indicação de medidas como a da liberdade econômica, seriam suficientes para destravar investimentos, que o nó principal do Brasil hoje é esse, se chama investimentos. Do lado do setor público não há dinheiro para investir, porque o rombo fiscal é imenso, a arrecadação está em queda, a receita não melhora e os gastos obrigatórios só crescem exponencialmente. E do lado do setor privado, não há uma disposição de investir. Houve um tempo em que havia dinheiro sobrando aí no mundo em busca de investimentos e o Brasil perdeu esse bonde. E agora o que a gente tem é um mercado externo aí, o dinheiro do resto do mundo meio sumindo, um cenário aí de contenção, né, no resto do mundo, até recessão global, se fala já em recessão global, e o Brasil não aproveitou quando houve aí um surto de dinheiro para ser investido no mundo. A gente ainda não é um país que inspira confiança, inspira credibilidade, inspira segurança jurídica. A gente ainda tem muita burocracia, a gente tem um custo Brasil elevadíssimo por vários fatores. E a verdade é essa, o investimento é que está faltando. Com isso, o dinheiro não tem para nada. O governo já imaginava que seria assim, mas ainda assim na campanha, o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente Jair Bolsonaro venderam a ideia de que seria possível atacar o problema fiscal brasileiro em um ano, no curso de um ano, primeiro ano de mandato, quando já se sabia que não seria. Eu acho que essa foi a principal lorota que foi contada na campanha. Eu acho que o ministro fez isso pensando em ter condições com as quais ele não contou no primeiro ano, mas já se sabia que zerar o déficit fiscal primário no primeiro ano não seria possível e ainda assim essa promessa foi repetida à exaustão na campanha. Não que isso fosse fazer diferença com o que a gente está enfrentando hoje, mas é importante deixar claro, importante lembrar para que a gente coloque tudo aí nos seus devidos escaninhos. O presidente está certo. O que vai se fazer até o fim do ano? Tem a limitação do teto de gastos, que é uma limitação positiva. Isso evita que a gente vá para lugares ainda mais sombrios do ponto de vista fiscal, mas ela é um torniquete e ela obriga a que se cumpram aí regras e que se cumpram limites de gastos. A arrecadação não cresce, isso também força que o contingenciamento, que poderia ser provisório, e o governo fez muito carnaval com essa balela, é contingenciamento, depois vai voltar, se aproxime muito da ideia de um corte definitivo de gastos. E a partir disso a gente tem que ver o que é possível fazer. Vai começar a faltar dinheiro para coisas básicas do dia a dia dos ministérios. E isso vai afetar a prestação de serviço na ponta, consequentemente vai afetar a imagem do governo. Diante de um quadro desta natureza, era bom que o presidente
desse mais declarações como essa de hoje, que é uma declaração realista, do que aqueles devaneios a que ele vem se dedicando nas últimas semanas. Que ele parasse um pouco daquela espuma ideológica e espuma de bobajol que não tem nada a ver com o dia a dia, se conscientizasse de que a situação do seu governo é esta, difícil, uma situação econômica difícil de ser com a qual lidar, e começasse a se cercar mais dos ministros que são aqueles mais utilitários do seu governo, por assim dizer, os que estão mais no dia a dia com a mão na massa, e parasse de tanto auê, porque isso ajudaria a que a gente atravessasse esse ano tão difícil. E aí, Constantino, como é que fica essa história para você? O presidente está certo, a Vera fez um bom resumo, aliás, parabéns aí, Vera, pela inauguração do BR Política. Obrigada. Tá certa a fala do presidente, quer dizer, todo mundo no Brasil inteiro está tendo que apertar o cinto, né? 13 milhões de desempregados quase, terra devastada como herança maldita deixada pelo governo do PT, destruiu a economia do Brasil. É óbvio que tinha que chegar também no oásis lá em Brasília, né? Naquela bolha lá que parece que é imune a crises. Então, falta recursos, tem que apertar mesmo. Claro, isso pode afetar um ou outro serviço público, mas, em geral, tem tanto desperdício, tem tanto recurso público que o cidadão médio não sente se quer chegar a ele, né? Que eu acho que isso aí nem é o grande problema. Pelo contrário, foi que nem o shutdown que teve nos Estados Unidos, que o grande truque foi perceberem que muitos serviços públicos não faziam tanta falta assim no cotidiano. Então, o presidente está certo, tem que apertar o cinto mesmo. As manchetes da Folha e do UOL me parecem muito sensacionalistas. Quer dizer, gastou 1 milhão e pouco com medalha. Primeiro que tem alguns gastos que são simbólicos, que tem que fazer ou não, você pode até discutir. Agora, não é disso que se trata. Quer dizer, dá a entender que ele está gastando com supérfluo enquanto está espremendo na educação, por exemplo. Essa que é a tentativa de distorcer a coisa por parte aí da imprensa, né? Mas não é verdade, quer dizer, nós estamos falando de bilhões e bilhões. O buraco é muito mais embaixo, como já disse a Vera, né? Quer dizer, não tem recurso para tanto gasto que o governo faz ou vinha fazendo, depois de uma situação econômica totalmente diversa daquela que o próprio PT pegou no poder, né? Inclusive, já dito também pela Vera, por conta do cenário externo. Nós estamos vendo agora a economia americana, por exemplo, ainda a locomotiva do mundo, começando a dar alguns sinais aí que pode ter indicadores líderes mostrando que pode ter uma reversão. A própria China também já desacelerou. Então, o ambiente internacional já não é mais aquela molezinha. Então, tem que apertar o cinto duplamente pela situação desastrosa nas finanças públicas deixada pelo PT e pela questão internacional. Agora, claro, para fazer a economia crescer de novo, investimento. Aí sim ajudaria um pouquinho mais. O ambiente político mais estável é a parte onde o presidente Bolsonaro não ajuda. Quanto às reformas que o seu governo vem fazendo e são positivas, o ministro Paulo Guedes está certo. Leva um tempo até surtir efeito. Então, eles erraram na estimativa de que já estariam crescendo muito bem agora, né, esse ano. Isso não vai acontecer. Então, não tem outra alternativa, qualquer família entende isso. Errou na expectativa de ganho, só tem uma coisa a fazer, meu camarada: cortar gasto. E os milagres da administração federal, Josias? Olha, eu acho o seguinte sobre essa matéria: o Bolsonaro, ele flerta com o óbvio ao dizer que falta dinheiro para tudo. O problema aqui no caso do Bolsonaro é que ninguém se afoga por cair na água. As pessoas se afogam por permanecer na água. O governo do Bolsonaro não é responsável por essa ruína econômica que está aí. Ele herdou o problema. O que incomoda é a dificuldade que o presidente tem de priorizar a saída desse cenário de tormento. Ele fica por muito tempo na água. O êxito da administração do Bolsonaro vai ser medido pela sua capacidade de transformar a tempestade econômica, agora agravada por esse cenário de deterioração mundial, numa calmaria capaz de reativar os investimentos, com impacto forte sobre as estatísticas do emprego, que são as últimas a reagir nesse tipo de cenário. O comportamento do Bolsonaro é que não ajuda. O presidente segura nas tábuas de salvação erradas. Às vezes ele se agarra em jacaré imaginando que é tronco. Ele conspira contra o acordo Mercosul-União Europeia, ele atrapalha o agronegócio com essa psicose ambiental dele, ele se distancia do interesse nacional quando se aproxima dos Estados Unidos em detrimento da China, ele retarda a tramitação das reformas ao produzir crises em série. O Bolsonaro parece não ter
pressa de sair da água. Esse é o grande problema. Nesse cenário, os gastos com ida a estádio, para compra de medalha, tem o peso de um asterisco. Eles incomodam porque passam a impressão de que o governo continua gastando dinheiro público como se fosse dinheiro grátis. Mas o problema é outro. O problema é a demora em sair da água e o risco de se afogar. Josias resumiu muito bem, ele faz isso muito bem, né? Inclusive no blog, um dia ainda chego lá, nesse poder de síntese. Mas isso já começa a ser percebido internacionalmente. O Rodrigo, que lida com o mercado, deve começar a sentir isso. Existe uma confiança no governo, que é uma confiança que ainda se traduz pela existência das reformas, pela presença do Paulo Guedes, por esse ambiente liberal que se quer criar no governo. Mas existe, da mesma maneira, por parte de investidores, e eu tenho contato com eles aí como fontes e tal, uma certa estupefação com essa pauta paralela e com a capacidade de ideologizar questões que não deveriam ser passíveis de viés ideológico ou de narrativa. Porque que isso fosse feito pela esquerda, mais ou menos já tinha sido entendido por esses players da economia. E foi uma das razões pelas quais a Dilma foi defenestrada, ao fim e ao cabo. A corrupção e mais o desastre econômico levaram ao destino do impeachment. O Temer tinha mais ou menos superado isso. É claro que ainda ficou uma retórica muito exacerbada, mas principalmente da parte do PT. Você não via por parte de aliados do Temer uma tentativa incessante de voltar na cantilena antipetista, porque eles estavam empenhados mais ou menos em fazer as coisas, a guinada da economia acontecer, virar o transatlântico para desviar do iceberg. Eu acho que o Bolsonaro contou que isso se daria por osmose e daria a ele a chance de continuar na ribalta fazendo política indefinidamente. E isso não é possível. A gente aqui nesse programa apanhou muito por dizer que isso era contraproducente, porque num país com uma economia que gira sozinha, como os Estados Unidos, é possível você ter um presidente na ribalta. Num país com as dificuldades econômicas sérias, profundas, que o PT tem, isso é muito mais difícil, isso cobra um preço muito mais alto. Então, quando a gente fala isso, não é que a gente torça contra, é porque a gente sabe ler para além da superfície, para além do auê das redes sociais. Diga, Rodrigo. Não, é porque em defesa do governo tem uma coisa que eu sinto falta de uma análise mais profunda, tá? De economistas e tudo, para entender o seguinte. Tem que ser levado em conta que há um ajuste muito duro em certos instrumentos que, por exemplo, os governos anteriores usaram para gerar uma bonança artificial, como o BNDES, os bancos públicos em geral e tudo, que está havendo um enxugamento, um recuo durante o primeiro ano de governo do Bolsonaro, que é para ajustar justamente essa fase de bonança artificial. Uma analogia, mais ou menos, para o nosso ouvinte entender é o seguinte: o sujeito sai de uma ressaca, sai de uma bebedeira. A ressaca é o processo natural de limpeza do organismo. Qual é a alternativa? É você manter a bebedeira artificial. A gente sabe que lá na frente vai ter um problema ainda maior de ressaca ou até mesmo cirrose. Então, o que o governo Bolsonaro vem fazendo, pelo menos com as estatais e com os bancos públicos, é cortar aquelas pedaladas todas que geravam um crescimento artificial. Eu ainda não sei qual é o impacto disso no PIB. Falta estudo profundo para detectar isso.